Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui uma vez mais para buscarmos a presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que entendem a necessidade de buscarmos ao Senhor juntos, mesmo que no momento de pandemia, mesmo que no momento de algumas privações, limitações. O Senhor tem estado conosco, tem falado, tem nos ensinado, tem nos sustentado, e é um privilégio para cada um de nós podermos estar unidos no nome dele para adorarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero então além de agradecer a vocês aí, né, que nós estamos juntos, quero te convidar nesse momento a orarmos, para que nós possamos buscar juntos a palavra, a orientação do Senhor para esse tempo, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós agradecemos o Senhor pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por essa terça-feira, ó Deus, que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos levou em segurança para todas as nossas tarefas, para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, e agradecemos ao Senhor também porque o Senhor nos trouxe em segurança. Nós já podemos alguns estar aí nos lares, alguns com a família. Que o Senhor abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse tempo, que mesmo longe fisicamente, ó Deus, o teu Espírito Santo possa trazer unidade à sua igreja, e que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, e que a tua palavra, Senhor, ela edifique os nossos corações. Espírito Santo de Deus, tem liberdade de falar comigo, falar aos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos sair desse tempo um pouco mais parecido com o Senhor, transformados pela palavra, pelo Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aí nós temos também o Léo, né, que está presente. Deus abençoe, Léo. Também temos aí a minha mãe, Deus abençoe. Adelaide está lá em Minas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu quero compartilhar um tema hoje que tem a ver com a vida cristã. Inimigos da vida cristã. É óbvio que nós poderíamos aqui... Me dá um feedback de como está o áudio para vocês. Se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo. Eu estou usando o microfone aqui da webcam. Se vocês estiverem ouvindo tudo tranquilo, coloca um joinha aí na publicação. Publica aí um joinha que eu vou saber se o áudio está bom ou se eu preciso fazer. Aí a Jennifer colocou joia. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, isso. Deixa eu deixar aqui, fica mais fácil mesmo. Se der uma vibrada aí é o celular, às vezes, mas amém. Tranquilo, tá dizendo aí o Gustavo. Glória a Deus. Inimigos da vida cristã. Nós poderíamos aqui nos focar em vários inimigos, em vários aspectos diferentes, mas eu quis focar aqui em inimigos que atrapalham o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso ministério, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E é sobre esse parâmetro aí, sobre essa ótica que nós estaremos observando hoje esses inimigos, amém? Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Atos 20, 24. Atos 20, 24, amém? Aí nós vamos estar lendo. Você que está anotando em casa, você que é aplicado, eu sei que tem gente que está anotando agora, principalmente a Renatinha. A Renatinha anota todas as mensagens, depois ela mostra o resumo. E se você está anotando aí, então, Atos 20, 24, ok? Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui então nós vemos o apóstolo Paulo falando essas palavras que para nós são preciosas.
e dizendo que na realidade ele se esforça e ele não permite com que esses inimigos da fé cristã, os inimigos da liderança, da sua liderança, do desenvolvimento do seu ministério, ele diz aqui que ele não dá a vida dele por preciosa, que ele não faz questão dessas coisas, mas a alegria dele está justamente em fazer a vontade de Deus. A alegria dele está justamente em cumprir o ministério que o Senhor Jesus deixou para ele, para que ele desenvolvesse, para que ele realmente entregasse o evangelho da graça de Deus a tantas pessoas. Então isso é algo importante que nós precisamos nos espelhar na vida de Paulo. Olhar não apenas para Paulo, mas para a igreja primitiva, para todo homem de Deus, aqueles que realmente cumpriram o propósito de Deus. Essas pessoas nós precisamos então de nos espelhar neles e ver como eles conseguiram vencer barreiras que os impediam de desenvolver o seu ministério, de desenvolver a sua vida cristã, de desenvolver o seu relacionamento com Deus. E é nisso que nós precisamos nos focar. Poderíamos também aqui ficar a noite inteira falando a respeito dos inimigos que tentam barrar o nosso ministério, dos inimigos que tentam barrar o nosso chamado, aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Poderíamos ficar muito tempo aqui desenvolvendo a respeito desse tema, mas vocês me conhecem e eu aqui só separei 3 inimigos para que nós possamos aprender com esses inimigos como nos defender. É bom nós sabermos quem é o nosso inimigo para que nós possamos então vencê-los. Tem aquele livro, né? Eu gosto daquele livro A Arte da Guerra. É um livro secular, é um livro que fala de estratégias de guerra na China antiga, mas estratégias que são usadas até hoje. E em um certo momento o autor diz o seguinte: se você conhece o inimigo, se você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, você vai ter algumas vitórias. Se você não se conhece e não conhece os seus inimigos, você sempre vai perder. Agora, quando você se conhece e conhece o seu inimigo, é vitória certa. Então nós precisamos saber quem somos em Cristo, em que somos filhos, que o Senhor está conosco, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos entender isso, mas não apenas isso, nós precisamos entender também quem são os nossos inimigos, para que nós possamos derrotá-los em nome de Jesus. E o primeiro inimigo que eu quero conversar com vocês hoje é o isolamento. O isolamento é um dos nossos inimigos, né? Então, se você tiver alguma dúvida aí também, quiser fazer algum comentário, vai colocando aí no chat, que se eu conseguir ler aqui, se der o tempo, a gente vai comentando a respeito disso também. Daí a gente faz algo mais interativo, faz como se fosse mais ou menos uma célula, né? Já que estamos vivendo aí esse tempo de pandemia, que estamos tão longe, então pelo menos vamos tentar ficar um pouco mais próximo dessa maneira. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar, se der tempo eu te respondo. Isolamento. Quando nós somos chamados para realizar o ministério, nós somos chamados para comunhão, não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos. Lembra que eu disse a respeito que o que nós estamos vendo aqui são os inimigos da vida cristã, são os inimigos da nossa fé, e um desses inimigos ele vai justamente contra aquilo que é uma das principais bases, né, da vida cristã, que é viver em comunhão com Deus, de estar próximo a Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para que nós fôssemos um com Ele. Mas isso tudo faz parte de um pacote. Não é apenas você ser um com Deus, que para nós já seria maravilhoso,
mas a ideia é que você possa ser um com o seu irmão. Você vai ser um não apenas com cabeça, mas você vai ser um com o corpo de Cristo. O desejo de Deus para cada um de nós é justamente esse, que nós possamos realizar o ministério que Ele colocou na nossa mão, levando em consideração aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, levando em consideração que nós fazemos parte de um corpo, de que eu preciso de ajuda para realizar o meu ministério, mas também que eu sou ajuda, que eu sou alguém que auxilia outras pessoas também no meu ministério. No ministério delas. Então é uma via de mão dupla. Nós precisamos entender isso. Então o isolamento ele vai contra esse princípio da comunhão de Deus e da comunhão que Deus ele espera que nós possamos viver. E esse isolamento só traz prejuízos para a nossa vida e para a nossa fé cristã. E aí nós poderíamos ver um exemplo aí, né? Nós precisamos, através de vencer esse isolamento, entender que estamos vencendo a síndrome de Elias. Vocês lembram a palavra de Deus em Elias, em 1 Reis, lá no capítulo 19, você pode ler de 1 a 13, você vai anotar aí, você vai ler depois lá em 1 Reis, é um texto muito interessante e fala a respeito justamente do Elias. E o Elias, ele estava ali isolado, depois de viver algo grandioso da parte de Deus. Nós vemos um Elias totalmente amedrontado, um Elias totalmente temeroso e um Elias que foge e que se isola. E isso só traz prejuízos para Elias. Algo que na realidade afeta as nossas vidas também quando nós agimos como Elias. Quando nós tentamos nos esconder, quando nós tentamos nos isolar e pensamos que dessa maneira vai ser mais fácil a nossa vida, pensamos que dessa maneira vai ser mais fácil o desenvolver do nosso ministério, e quando na realidade é algo que só traz prejuízos. O isolamento, ele te leva a pensamentos negativos, o isolamento te leva a uma depressão, e foi isso que aconteceu com Elias. Elias ali no fundo daquela caverna, se escondendo, temendo a homens, temendo a reis, temendo a mulher, né? A Jezabel. Ele começa ali a ter pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos na realidade depressivos, que tentam tirar o foco dele daquilo que Deus tinha para a vida de Elias. Elias, então, ali no meio daquele isolamento, ele começa a ficar depressivo. Quando nós nos isolamos, nós começamos a ficar depressivos, nós começamos a desejar a morte, nós desejamos cada vez mais entrar no fundo da caverna, entrar mais no fundo do poço, queremos ficar cada vez mais sozinhos, e isolamento atrai isolamento, que atrai isolamento, até o momento que, se nós não entendermos isso, nós fatalmente teremos aí a declaração da nossa morte espiritual ou emocional. Vai ser algo que vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então isso nos leva a pensar que só resta a gente, que nós estamos sozinhos. Quando nós nos isolamos, nós temos uma falsa crença, uma crença limitadora de que nós estamos sozinhos, algo que não é verdade. Aqui Elias, ele pensava que ele estava sozinho, abandonado. Além de Deus, ainda tinham 7.000 com ele, que estavam na mesma condição, crendo em Deus, firmes com Deus, que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, que não adoravam a deuses estranhos que não fossem o Deus de Israel. Então o isolamento faz nós pensarmos que estamos sozinhos, quando na realidade existem pessoas conosco para nos ajudar, e nós precisamos vencer então no isolamento essa síndrome de Elias. Mas não é apenas isso que o isolamento traz.
E é lógico, mais uma vez, deixando claro, eu não quero aqui esgotar o assunto, mas quando nós nos isolamos, pensamentos pecaminosos começam a vir na nossa mente. Você já viu aquela frase célebre que os nossos avós utilizavam, que dizia o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo, né? É lógico que essa não é uma frase da Bíblia, mas é um pensamento que muitas vezes nós podemos ver que se reflete na vida de pessoas quando elas estão se isolando. E nós vemos aqui no caso de Davi, quando ele cometeu o pecado com Betseba. Nós sabemos que eles estavam na época de guerra e o exército de Israel havia ido para a batalha. E o rei Davi decidiu ficar em Israel, ele decidiu ficar em Judá, ele não quis ir para a guerra, não sabemos quais foram os motivos. Provavelmente o exército, a gente garante, ou ele mesmo falou: estou cansado, vocês dão conta. Mas a grande questão é que ele se isolou, que ele ficou sozinho. E de repente ali, enquanto ele estava no seu palácio, ele observa uma mulher belíssima e pensamentos pecaminosos começam a inundar a mente de Davi. E Davi ali se deixa levar por esses pensamentos. O isolamento, ele nos traz pensamentos pecaminosos. Muitas vezes ele nos traz pensamentos pecaminosos. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque esses pensamentos, eles vão nos arrastar para uma queda segura, uma queda certeira, e nós precisamos estar atentos a isso, então, para não falharmos, para não pecarmos, para não cairmos nessas armadilhas do isolamento. Então, nós vemos que o isolamento, ele nos traz pensamentos depressivos, pensamentos de morte, mas também nos traz pensamentos pecaminosos, pensamentos que nos levam à queda espiritual, e nós precisamos lutar contra isso. E como que nós lutamos? O discípulo de Jesus precisa estar em comunhão com outros discípulos. O discípulo de Jesus precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Os discípulos de Jesus precisam estar em constante comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo muito perigoso, porque pessoas estão se isolando, pessoas estão ficando sozinhas, pessoas estão abrindo mão do chamado de Deus para a vida delas. E quanto mais sozinho, quanto mais isolado, a pessoa deseja mais ficar nessa solidão, sozinha, e isso traz problemas para a sua vida espiritual. Que nós possamos vencer isso. Como que você vence o inimigo do isolamento? A resposta é estando em comunhão com Cristo e com o seu corpo, o corpo de Cristo. Amém? Muito bem, o segundo inimigo que eu quero enumerar com vocês aqui agora é o inimigo do ativismo. Amém? Ativismo. O que é esse ativismo? Você começar a fazer muitas atividades e estar aí envolvido em tantas atividades, e essas atividades elas acabam prejudicando o seu relacionamento com Deus. O ativismo nos impede de orar, de separar um tempo para Deus. O ativismo nos impede de nos aprofundarmos no estudo e na prática das Escrituras. Lembra do que aconteceu lá nesse mesmo livro de Atos, quando surgem ali uma discussão entre os judeus de origem grega e os judeus de origem hebraica, que eles estavam dizendo: olha, as nossas viúvas elas não estão sendo bem assistidas. Reclamavam ali os judeus de fala grega. E aí os apóstolos entram e chegam em uma conclusão. Eles falavam: levantem, escolham 7 pessoas, para que essas pessoas elas possam servir à mesa, para que elas possam cuidar da necessidade do corpo de Cristo, e nós nos dedicaremos. Aí a oração
e ao estudo da Bíblia, ao estudo da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, eles fizeram uma opção em distribuir aí então a tarefa para que eles pudessem fazer a obra de Deus de maneira melhor. Então o ativismo muitas vezes nos engana, fazendo com que nós pensemos que estamos fazendo grandes coisas para Deus, quando na realidade nós muitas vezes estamos tirando a oportunidade de outros e ainda estamos nos sufocando com tanto trabalho, o que nos impede de nos aprofundarmos num relacionamento profundo com o Senhor. Não estou dizendo que nós não precisamos fazer a obra de Deus, não é nada disso. Os apóstolos não deixaram de fazer a obra de Deus. Os próprios que serviam à mesa ali, nós vemos que eles faziam a obra de Deus e que eles estavam em um comprometimento com Deus, em um relacionamento profundo. E vemos Felipe e vemos também ali outros homens que estavam comprometidos com Deus. Então, eu não estou indo contra a você realizar a obra de Deus, a você ter atividades, fazer o que é preciso ser feito para Deus. O que eu estou dizendo é você não trocar o relacionamento com o Senhor por muitas atividades. Desenvolva o seu ministério, faça aquilo que Deus colocou para que você faça, realize tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, sem cair num ativismo descontrolado e tirando ali o tempo de Deus, tirando o tempo da sua família, tirando o tempo do seu trabalho. Nós precisamos fazer tudo com ordem e decência. Há tempo para todas as coisas, há tempo para nós servirmos o Senhor, e que você entenda isso. Sirva ao Senhor, mas não caia em apenas um ativismo, porque esse ativismo, ele nos deixa cansados. Sempre estamos cansados e aí não conseguimos realizar aquilo que o Senhor nos chamou a realizar. O ativismo impede que nós possamos viver uma comunhão profunda com Deus, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, experiências tremendas da parte de Deus. Nós somos impedidos por quê? Porque estamos sempre envolvidos em atividade. Até muita gente que ora bastante, mas esquece que a oração não é um monólogo, não é você apenas falar para Deus, mas você escutar, principalmente você escutar da parte de Deus o que Ele tem para você, o que Ele tem para a sua vida. E muitas vezes nós ficamos aí envolvidos nas atividades e Deus ele está falando conosco e nós precisamos escolher a melhor parte, que é ouvir ao Senhor. Quando Jesus está ali, quando Ele está falando, quando Ele está ensinando, não adianta você dar uma de Marta. Não é que Marta estava errada em querer servir bem, mas Marta estava perdendo a oportunidade de ouvir o Senhor. Então Maria escolheu a melhor parte. E nós precisamos entender isso, precisamos entender que há um momento certo para todas as coisas. Há um momento de servirmos, mas há o momento de nós nos alimentarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos ter isso em nossos corações. Amém? Então, é importantíssimo nós abandonarmos o ativismo. Até porque o ativismo, ele faz com que... é uma armadilha do maligno. É um inimigo da sua fé cristã, é um inimigo do seu ministério, é um inimigo da sua liderança, daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós começamos a trabalhar sem tempo de orar, sem tempo de buscar, e isso começa a ser apenas algo religioso. Isso começa a ser apenas uma prática religiosa. E nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós fomos chamados para sermos filhos, nós fomos chamados para um relacionamento profundo com o Senhor, mas quando estamos tão envolvidos em atividades, nós perdemos isso, nós começamos a ir num comodismo, palavra que os cristãos usam, né? Comodismo, né? Nós ficamos acomodados, ficamos confortáveis na nossa zona de conforto e não queremos nos mover. Então é mais fácil eu fazer alguma coisa, eu estar nesse ativismo, do que eu esperar algo novo do Senhor.
Isso iria me tirar da minha zona de conforto, algo que muitas vezes nós não queremos fazer. Então, que você possa estar atento. Não fique aí muito envolvido nessas coisas secundárias, no ativismo. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão e faça com excelência, faça o melhor, mas entenda que mais importante do que fazer as coisas para Deus é estar próximos a Ele. Você pode fazer uma coisa sem abandonar a outra. Amém? Então, e nós temos aí grandes exemplos de pessoas que trabalhavam muito, né? Nós temos o exemplo, nosso melhor exemplo aí de equilíbrio, de trabalho árduo, de oração e de comunhão é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos Jesus sendo o primeiro a despertar, nós vemos Jesus sendo o último a ir dormir, quando dormia, porque às vezes ainda tinha as vigílias. Nós vemos Jesus totalmente comprometido com as multidões, totalmente comprometido com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Nós vemos ele fazendo tudo isso em um tempo que não era tão fácil como nós hoje, que temos automóveis, avião, ele fazendo tudo isso muitas vezes a pé. Mas algo nós vemos, que apesar de Jesus ter trabalhado muito para Deus, ele não estava envolvido em um ativismo religioso, em muitas atividades religiosas. Ele estava sim comprometido com Deus e ele ali vivia em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e ele separava tempo para todas as coisas. Ele entendia, existe o tempo de trabalhar, mas existe o tempo também de me dedicar a Deus, e nós vemos isso na palavra de Deus. Além disso, nós podemos ter como exemplo os próprios discípulos, que eram pessoas que trabalharam árduo. Nós vemos aí o exemplo de cada um dos discípulos. Eles não abandonaram o trabalho em momento algum, continuaram levando o Evangelho, mas para isso não abandonaram a comunhão com o Senhor. Eles continuaram servindo a Deus, eles continuaram fazendo a vontade do Senhor, e nós precisamos entender isso. Isso é fundamental para cada um de nós, que nós possamos ser como eles, ter eles como exemplo. Pode ler aí a palavra de Deus, os evangelhos, você vai ver o exemplo claro de Jesus trabalhando sem abandonar a comunhão com Deus, fazendo aquilo que Deus o tinha colocado para realizar nessa terra, porém sem nunca abandonar a comunhão com Deus, até porque ele era um com Deus. E ele ali desenvolveu o seu ministério. Mas quando a gente coloca Jesus, alguém pode dizer assim: aí é fácil, está colocando Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então eu te dei outros exemplos dos próprios apóstolos, da igreja primitiva, de tantos homens que estavam comprometidos com a proclamação do Evangelho, sem abandonar a comunhão com Deus, e isso é extremamente importante. Amém? Então que nós possamos entender isso e que nós possamos praticar isso todos os dias da nossa vida. E a última coisa que eu quero enumerar com vocês aqui é a síndrome da onipotência. Qual é o nosso outro inimigo? Essa síndrome da onipotência. Por quê? Essa síndrome faz com que nós comecemos a pensar que nós somos o cara, né? Ou se você é mulher, que você é a cara. Né? Nós nos achamos muito importantes. Nós vemos as coisas acontecerem e nós esquecemos que as coisas estão acontecendo não por causa de nós, mas apesar de nós. Se Deus tem colocado um ministério na sua mão e você tem visto esse ministério frutificar, se você tem visto frutos grandiosos, abençoados e abençoadores, entenda uma coisa: tudo o que tem acontecido não tem acontecido por causa de você, mas tem acontecido apesar de você. Porque na realidade é o Espírito Santo fazendo a obra de Deus. Mas porque nós vemos esses grandes sinais e essas maravilhas, muitas vezes nós pensamos que nós somos a razão daquilo estar acontecendo.
Você imagina os discípulos se eles distribuíssem o pão e o peixe ali depois daquela multiplicação. E eles começassem a dizer: isso tudo aconteceu por minha causa, porque se eu não tivesse distribuído, o milagre não teria acontecido. Quando na realidade o milagre só aconteceu porque Jesus abençoou aqueles alimentos e Jesus fez um milagre, e o milagre por acaso aconteceu através das mãos dele, mas poderia ser o próprio Jesus repartindo os pães, poderia ser o próprio Jesus entregando para as pessoas e elas partindo e vendo a multiplicação. Mas como Deus ele é bom, como Deus é misericordioso, ele permitiu que os discípulos vivessem aquele milagre, assim como Deus permite que você viva alguns milagres, que você seja bênção na vida de pessoas, que você fale do Evangelho e a pessoa se converta. Isso é obra de Deus. Então nós precisamos abandonar essa síndrome de onipotência. Se eu não estou, as coisas não acontecem. Se eu não estou, as coisas não são feitas bem. Se eu não estou, a obra de Deus ela não vai para frente. Quando eu penso dessa maneira, eu estou crendo que sou eu que estou fazendo e limitando o poder de Deus, atuando também através da vida das pessoas. Isso tem uma origem, e é aí que nós temos que tomar cuidado. Sabe quem teve essa síndrome de onipotência? O Lúcifer, o Lúcio, o nosso amigo Lulu. Nosso amigo não, está repreendido esse negócio aí. O Lulu, ele pensou ser maior que Deus. Ele pensou aí a respeito dessa onipotência, essa síndrome de onipotente, que ele era o melhor, que ele era o bambambam. E aí ele quis ser maior do que Deus. E ele achou que isso ia dar certo. E não deu. Então muitas vezes nós estamos assim no ministério, nós estamos fazendo as coisas, crendo que nós somos a última Coca-Cola do deserto, quando, se Deus quiser, Ele levanta pedras para realizar a mesma obra que nós estamos fazendo, só que essas pedras farão melhor do que nós. Então que nós possamos entender isso, abandonar essa síndrome de Lúcifer, essa síndrome de onipotência, de pensar que as coisas só acontecem porque você está presente. Isso é um inimigo da sua vida cristã, porque traz orgulho, mas é um inimigo da vida cristã também, porque traz uma sobrecarga sobre a sua vida. Você vai cair naquela questão do ativismo, né? E você vai impedir que outras pessoas cresçam, você vai impedir que outras pessoas possam aí viver o ministério delas também, porque você vai começar a abraçar tudo e impedir que os outros façam isso. Então que nós possamos entender e abandonar isso. É como o líder, nós precisamos entender que precisamos abandonar a luxúria. A luxúria é um desejo que não pode ser realizado legitimamente. Então tudo que é um desejo daquilo que não pode ser realizado legitimamente é luxúria, é pecado, não agrada a Deus e te afasta de Deus, da fé cristã, te afasta do teu ministério, do propósito que Deus te chamou para realizar. Amém? Então que nós possamos entender isso e que nós não venhamos a praticar, viver as práticas dessa maneira. Como líderes, nós devemos entender que somos apenas servos, que Deus nos escolheu pela sua infinita graça, por sua infinita misericórdia. A palavra de Deus lá em João 15:5 diz que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Que nós possamos entender isso, guardar isso no nosso coração. Tudo depende do Senhor. Tudo que nós realizamos por Ele e através dEle. João 3:27 diz: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Que nós possamos entender isso, que o ministério que você tem, que a obra que você está realizando, que aquilo que você está fazendo para o reino de Deus hoje, é porque Deus te deu. Ele tem te capacitado
E Ele vai fazer muito mais quando você entender isso e dar apenas a glória, a honra a Ele. Então, como nós vencemos essa síndrome da onipotência? Nós vencemos quando nós entendemos que tudo vem de Deus, que Ele que nos capacita, que nós não somos merecedores, que na realidade tudo isso é graça de Deus, que nós merecíamos na realidade a condenação eterna e Ele nos escolheu não apenas para nos salvar, mas para que nós pudéssemos também servir o reino de Deus de alguma maneira, segundo o chamado de cada um de nós. Que nós possamos entender isso e que nós possamos viver isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, quero que você guarde essa palavra no seu coração. Existem inimigos da sua fé. Existem inimigos da fé cristã que às vezes são usados, são instrumentos do diabo, mas muitas vezes são através das nossas decisões. É lógico que aqui eu enumerei só 3, mas são milhares, muitas coisas que o inimigo coloca ou que surgem para te derrubar e para fazer com que você não viva o plano de Deus para a sua vida e o seu propósito. Enumerei algumas aqui. O isolamento, que tira você do foco principal, que é estar em comunhão com seus irmãos e comunhão com Deus, para que você possa realizar a obra. O ativismo, que tenta preencher o seu dia sem deixar tempo para você fazer aquilo que é o primordial, que é viver uma vida com Deus e fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Então isso é um inimigo. E o outro inimigo, com certeza, é o orgulho, aquela síndrome da onipotência, que nós cremos que a obra só acontece quando nós estamos presentes, e isso não é verdade. A obra acontece por causa da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar nesse momento e vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Depois eu quero dar aí alguns avisos para você. Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua fidelidade conosco. Obrigado, Senhor, que por mais que surjam inimigos da nossa fé, o Senhor sempre tem estado conosco, sempre tem cuidado de nós e tem nos ajudado no nosso caminhar. Que nós possamos caminhar, ó Deus, e manifestar a Sua vontade. Que a nossa vida seja um exemplo, ó Deus, do amor e do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos e faça a Sua vontade na vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Faz a Sua vontade na vida dos Teus servos e que nós possamos, ó Deus, vencer esses inimigos da fé cristã e que possamos crescer em Ti, em nome de Jesus. Amém.